passa-se mais tempo. A sociedade ela fica mais organizada e mais constituída. E em algum momento surgem os, como a gente conhece hoje, né? Os cartórios. E as leis matrimoniais, leis que servem principalmente... Como é que eu vou explicar? Para resguardar os direitos civis, tanto do homem quanto da mulher, mas inicialmente resguardava muito mais a mulher, porque o homem, ele há tempos atrás, ele tinha poder sobre a mulher. Então, o que o homem dizia tinha um peso e o que a mulher dizia tinha um peso muito menor. E as mulheres eram, muitas das vezes, injustiçadas. Então, o documento, a cerimônia, ela provava que eles eram casados. E por serem casados, numa eventual separação, essa mulher tinha direitos. Então, no início, esse era o princípio, era para proteger a mulher. E, de novo, quando Jesus vai falar em Mateus 19, de novo, Jesus vai falar da dureza do coração dos homens. Esse é o motivo principal da carta de divórcio. Então, bom, para a gente entrar mais precisamente no tema da live. O casamento hoje, como ele é hoje, tá bom? Para a gente não viajar muito. Hoje. Casamento civil. Casamento do Estado. Casamento dos homens. Cartório. Né? A gente vai no cartório, a gente assina um documento, a gente declara ali na frente de um juiz de paz, que nós temos um compromisso. E, inclusive, é necessário que pelo menos 2 testemunhas assinem esse documento, testemunhando que nós fizemos ali um compromisso. Ponto. E aí a gente tem a segunda etapa do casamento, que é a cerimônia. Ok? E aí a gente vai diante de um pastor ou de um padre ou o líder religioso da sua religião. Ele vai lá e abençoa o casamento. Ponto. E agora, passou um tempo, o meu marido surtou, ou a minha esposa surtou, enlouqueceram, saíram, adulteraram e querem o divórcio. Qual é a parte, então, que está sendo dissolvida desse casamento? A parte dos homens ou a parte de Deus? A parte dos homens. Só que a parte dos homens, para Deus, ela não tem valor. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. E essa declaração ela é de Deus. Ela é de Deus lá no início de tudo. E nada mudou, queridos. Nada mudou. Nós servimos a um Deus imutável. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus. E Deus diz que o que ele uniu, o homem não separa. Tá bom, Ivan, mas eu me divorciei. Ok. Documento. Narrativas. Problemas que os homens criam, que os homens resolvem. É só um papel. É só um documento. Na verdade, o que o divórcio significa? A partir de hoje, vocês dois não têm mais compromisso um com o outro. E o que vocês construírem a partir de então
cada um é responsável por si e ninguém deve nada a ninguém. É isso, um distrato. Um distrato que no momento em que Deus unir vocês dois de novo, esse trato pode ser refeito. Por que ele pode ser refeito? Porque o homem, sim, pode se arrepender. O homem, sim, mente. O homem, sim, é digno de mudar de opinião a todo momento. E por isso a lei do homem permite isso. Eu divorcio, eu caso. Eu divorcio, eu caso. 10 vezes, se eu quiser, com a mesma mulher. Isso não é um impedimento para os homens. E para Deus, Ivan, para Deus não tem a menor diferença, porque para Deus nunca houve o divórcio. Porque a união espiritual ela é indissolúvel, findando apenas com a morte. Enquanto os dois estiverem vivos, a união é indissolúvel. Vocês estão casados até que a morte os separe. Vocês estão unidos até que a morte os separe. Ivan, mas o meu cônjuge está com outra mulher. Ele está em adultério, porque ele é seu marido. Ivan, mas a gente se divorciou. Não, você se divorciou na lei dos homens. É só um documento. Os homens se divorciaram. Na lei dos homens, o seu marido é livre. Na lei de Deus, não. O que a gente precisa entender é qual é a lei que nós servimos, a quem nós buscamos. Lei de Deus ou lei dos homens? Por que então, Ivan, você está dizendo que o divórcio não é o fim? Porque o divórcio é apenas um documento dos homens e para Deus não significa nada. O que os homens dizem sobre Deus não significa nada. Você quer ver? Os homens disseram que Jesus era um charlatão. Os homens disseram que Jesus era um impostor. Os homens disseram que Jesus merecia ser crucificado e morto. Os homens disseram isso. Os homens apedrejaram, os homens crucificaram, os homens mataram Jesus. Mas Jesus está vivo. Porque quem é o autor da vida é Deus. Quem diz o que é verdade e o que é mentira é Deus. Deus é o Senhor. São as leis de Deus, nenhuma outra. Então não importa o que os homens dizem. Se o que o homem diz, se a lei dos homens ela entrar em desacordo com a lei de Deus, o que prevalece é a lei de Deus. É isso que a gente precisa entender com toda clareza. Beijos! Tchau!